Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E a partir de hoje nós iremos iniciar uma série de vídeos falando sobre a economia sacramental, né? Ou seja, a celebração do mistério cristão na economia sacramental, na economia da salvação, dentro daquilo que é a nova aliança. Então faremos oito vídeos. Esse primeiro apresentando o que é os 7 sacramentos, e depois faremos um vídeo para cada sacramento. Seja bem-vindo a esse estudo, e o objetivo aqui é fazer você conhecer de maneira mais aprofundada a fé católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Meus amados irmãos, eu irei apresentar na economia da salvação, naquilo que é a nova aliança em Jesus Cristo, os meios e o caminho que é o próprio Jesus de como o homem chegará à plenitude da salvação recebida na cruz do Calvário. Eu vou utilizar sempre o Catecismo da Igreja Católica, acompanhado da Sagrada Escritura, para esses vídeos. Os 7 sacramentos da Igreja. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são 7, a saber, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência ou confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cuja cura, melhor dizendo, e missão. Nisto existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e da vida espiritual. Ou seja, os 7 sacramentos é uma ação divina, uma ação espiritual que age na vida do cristão semelhantemente àquilo que é uma vida natural. A vida espiritual tem algumas etapas e a vida natural também tem algumas etapas. E semelhante às etapas da vida natural está também a vida espiritual. Por exemplo, na vida natural nós nascemos, crescemos, amadurecemos, geramos frutos. Depois de amadurecido, nós nos tornamos homens feitos, mulheres feitas, nos casamos, geramos outros filhos. Também nesse período nós adoecemos, nós precisamos ser tratados, ser curados. E no decorrer de toda a vida nós precisamos ser alimentados. E no final da vida nós também morreremos. Isso se, pela graça de Deus, alguns chegarem a alcançar a plenitude dos tempos, se tratando da segunda vinda de Jesus, e quando Jesus voltar, segundo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, alguns de nós não experimentaremos a morte por ocasião da vinda de Jesus. Mas a vida sacramental é isso. Ou seja, o batismo nos faz nova criatura, ou seja, nós nascemos espiritualmente falando, por meio do batismo. A crisma, nós podemos dizer que é o amadurecimento, o crescimento na fé. A Eucaristia
é aquilo que nós conhecemos como o alimento peculiar, o alimento essencial para a vida em Cristo Jesus. A confissão e a unção dos enfermos, nós podemos e nós conhecemos, e é aquilo que a igreja diz, são os sacramentos de cura, que vão curar a nossa alma e também, por ocasião da graça de Deus, se Deus assim desejar, curar também o nosso corpo, o nosso físico. E temos também o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, que são conhecidos como os sacramentos de serviço. Aqueles dois sacramentos cujo objetivo da graça de Deus agindo em nós é servir ao outro, santificar o outro e levar o outro ao encontro com Jesus. Na antiga aliança, Deus estabeleceu mandamentos e algumas normas. Dentre elas, algumas normas de culto, de sacrifício, para o amadurecimento e para o crescimento da vida do povo de Deus na vontade de Deus. Então, assim como o povo da antiga aliança tinha um caminho a percorrer para entrar em Canaã, na terra de Canaã, na terra prometida, assim também na nova aliança nós temos um caminho a percorrer para entrarmos também na terra prometida, ou seja, no céu, naquele lugar aonde de fato que foi prefigurado pela terra de Canaã, que corre leite e mel, aonde lá não haverá choro, aonde lá não haverá luto. Então, meus amados irmãos, a economia sacramental é isso. O que é os sacramentos? Os sacramentos são sinais, ou seja, dá para visualizar a ação da graça de Deus. São sensíveis, ou seja, nós podemos sentir a graça de Deus agindo no sacramento. São eficazes, porque de fato tem uma eficácia, tem uma ação que faz uma mudança espiritual na nossa vida e produz a graça de Deus. Ou seja, a graça age e ao mesmo tempo ela produz ainda mais graça por meio de cada sacramento. Quando a igreja celebra os sacramentos, ela celebra aquilo que foi instituído por Jesus. Por exemplo, Jesus disse: "Ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." E aí Jesus instituiu o sacramento da comunhão, ou melhor, o sacramento do batismo. Na última ceia, quando Jesus diz: "Isto é o meu corpo que será dado por vós, isto é o meu sangue que será derramado por vós", ali Jesus institui o sacramento da Eucaristia. Naquele momento da última ceia, quando Jesus diz: "Fazei isso em memória de mim", dizendo aos apóstolos, ali Jesus está instituindo também o sacramento sacerdotal, o sacramento da ordem, que está aí dividida em 3 partes. O sacramento da ordem nós iremos ver mais à frente. Aí você pode dizer: e os outros sacramentos, Denis? Aonde é que estão instituídos? O sacramento do matrimônio, Deus mesmo o instituiu lá em Adão e Eva. E por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E não serão mais 2, mas uma só carne. E Jesus repete isso lá em Mateus capítulo 19, quando os fariseus fazem uma pergunta a respeito do matrimônio e a respeito do divórcio. E Jesus diz: "O que Deus uniu, o homem não separa." E Jesus é Deus. Então, Deus, quando instituiu o sacramento do matrimônio lá em Adão e Eva, também Cristo, o Filho de Deus, que é Deus, como no Evangelho de hoje diz: "Filipe, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai." Então Jesus instituiu também o sacramento do matrimônio. Sim, Denis, mas existe o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da crisma. O sacramento da confissão, em João capítulo 20, se eu não estou enganado agora, mas citando
parafraseando o Evangelho, você compreenderá. Jesus diz lá, quando depois de ressuscitado, ele entra na sala onde os apóstolos estavam reunidos e ele soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e disse para eles: o pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados, os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. E ali ele institui o sacramento da confissão. A carta de São Tiago, no capítulo 5, São Tiago, o apóstolo, fazendo aquilo que Cristo ensinou, né? Jesus diretamente não faz aquilo que está lá na carta de São Tiago, mas os apóstolos, a tradição apostólica, aquilo que foi passado de Jesus para os apóstolos e dos apóstolos para os seus sucessores, entendemos e dá para ver nitidamente o bispo da igreja de Jerusalém, São Tiago, na carta dele, no capítulo 5, dizendo: está alguém enfermo entre vós? Ide chamar os presbíteros, e este fará uma oração sobre o enfermo, o ungirá com o óleo, e, confessando os seus pecados, um pelos outros, farão orações um pelos outros, e serão perdoados dos seus pecados e curados das suas enfermidades. Denis, e o sacramento da crisma, aonde está? Atos dos Apóstolos, capítulo, se eu não estou enganado agora, é 8, mas quando formos falar do sacramento em particular, nós iremos colocar as passagens bíblicas aqui. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando os apóstolos enviam alguns dos seus discípulos para anunciarem o Evangelho, e lá eles impõem as mãos sobre alguns que aceitaram a fé, e eles receberam o Espírito Santo na imposição das mãos. E quando o Simão, um mago feiticeiro, diz a Pedro: olha, me venda, eu quero comprar esse dom de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. E ali o apóstolo Pedro diz: seja maldito você e o seu dinheiro, se você acha que com o seu dinheiro você consegue comprar o dom de Deus. O bispo impõe as mãos, como está em Atos capítulo 8, e as pessoas recebem o Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, os sacramentos são estes, que eu acabei de citar no início do vídeo. Os sacramentos da iniciação cristã: batismo, eucaristia e crisma. Os sacramentos de cura, unção dos enfermos e confissão. E os sacramentos de serviço, ordem e matrimônio. Então, nós iremos ver de maneira detalhada cada sacramento. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho é a economia sacramental. Aquilo que Jesus nos deu na cruz, que foi a sua redenção, ela é eficazmente produzida, ou melhor, ela é eficazmente uma ação de Deus na nossa vida quando nós participamos da economia sacramental. Martinho Lutero, com a sua revolução protestante, que ali não é reforma, mas é uma revolução, Martinho Lutero exclui os 7 sacramentos, e dentre os 7 ele resolve aceitar 2 sacramentos apenas: o sacramento do batismo, e mesmo assim o sacramento do batismo no meio protestante não produz eficazmente aquilo que a graça de Deus quer atuar e quer fazer na pessoa que recebe o batismo, e o sacramento do matrimônio, que também é esvaziado do mistério, daquele mistério que é a união hipostática de Jesus Cristo com a sua igreja. Então, os protestantes, os reformadores, eles esvaziam a economia sacramental, dizendo que não é necessário os 7 sacramentos. Mas nós iremos ver que de fato é necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações dos 8 vídeos que nós iremos fazer
a respeito dessa série sobre os sacramentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.